Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui e queria agradecer a vocês primeiro, o apoio que vocês dão ao meu canal. E pedir para vocês que gostam do meu trabalho, para dar mais um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais. Aquele que não gosta também, se quiser dar um dislike, mas assista aí, tá? E eu queria pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, para dar essa força para mim, me ajudar a chegar aos 2.000 inscritos, que já não está muito longe não, já está bem perto. Se você me ajudar aí, logo a gente chega lá, tá bom? E queria dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que gostaria de saber alguma coisa, fazer uma pergunta, mas ali não pode fazer, Pode fazer para mim, se você quiser. Quem sabe eu posso te ajudar, Aquele irmão também que já foi testemunha de Jeová, já passou por qualquer uma outra seita, Sente saudade de falar sobre a palavra de Deus. Fala comigo aqui. É só vocês colocar nos comentários aí que gostaria de falar comigo. Eu passo aí o número do meu WhatsApp, ou passo o meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo, tá? Vai ser um prazer muito grande para mim. E queria pedir para vocês fazer bastante comentários. Oxe, eu fico feliz quando eu vejo aí muitos comentários aí. Mas faça como o senhor Paulo, esse senhor Paulo Ramos. Se você não gostar também, comente o que você não gostou. Não precisa comentar só para me agradar. Faça como o senhor Paulo Ramos, comente o que você não gostou. Inclusive, esse vídeo meu hoje aqui, que eu vou fazer, eu vou responder aqui uma crítica que o senhor Paulo Ramos, fez ao meu trabalho. O senhor Paulo Ramos, ele fez uma crítica ao meu trabalho e eu vou responder aqui hoje, Porque veja, meus irmãos, eu recebo muitos elogios sobre o meu trabalho, muitos irmãos gostam do meu trabalho e me elogiam, mas também tem muitos que não gostam e criticam, ou mesmo alguns que gostam, mas vê alguns erros nos meus vídeos, e me faz uma crítica construtiva, e eu agradeço muito quando a pessoa me faz uma crítica construtiva, eu agradeço muito. Preste atenção, quando é crítica, eu encaro sempre como positiva. Mas quando aquelas pessoas engraçadinhas que faz comentários para curtir com a minha cara ou para desestabilizar, para me desestabilizar, isso aí eu descarto. Mas questionar o meu trabalho, eu acho isso saudável. Pode questionar tranquilamente. A crítica da qual eu vou falar hoje, conforme eu já disse aqui no início, ela é do senhor Paulo Ramos, É a crítica do senhor Paulo Ramos. Ele fez uma crítica, mas preste atenção, em nenhum momento o senhor Paulo Ramos foi desrespeitoso comigo aqui na sua crítica. Em nenhum momento ele foi desrespeitoso. Esse é o tipo de crítica que eu aceito e respondo ela com todo prazer. Ele disse que o meu trabalho é muito focado nas testemunhas de Jeová e que isso está parecendo ser até uma perseguição. Bom, e que eu deveria também falar sobre outras religiões. Mas meu amigo Paulo, você, Paulo Ramos, que com certeza deve estar me assistindo, porque você assiste, a maioria dos vídeos que eu faço, você assiste. Preste atenção. Se o que eu faço aqui for perseguição contra as testemunhas de Jeová, então as testemunhas de Jeová perseguem muito mais. Porque as testemunhas de Jeová, elas falam contra todas as outras religiões, tanto nas suas pregações quanto nas suas publicações. E veja, eu não faço ataques pessoais a ninguém, não. E as testemunhas de Jeová fazem. Eu falo contra a organização. Eu não faço ataques pessoais a nenhuma testemunha de Jeová. E já as testemunhas de Jeová fazem. Veja, eu vou citar um exemplo para você aqui. Na década de 1970, as testemunhas de Jeová lançaram, ou seja, a organização,
lançou ali uma revista Sentinela dizendo que 88% dos padres católicos são gays. Isso aí trata-se de um ataque pessoal à classe dos clérigos católicos ali, né? E isso aí eu não faço. Eu falo contra a organização, contra a doutrina pregada pelas testemunhas de Jeová. Então, meus irmãos, por que é que eu faço questão de esse esclarecimento? Eu estou fazendo um esclarecimento aqui para o meu amigo Paulo, né, que assiste os meus vídeos e fez esse questionamento aqui contra o meu trabalho. Com respeito, é claro, o Paulo não foi desrespeitoso comigo. Então por que é que eu estou fazendo esse esclarecimento aqui? É porque não só o Paulo, com certeza, muitos outros pensam assim também. Que eu estou atacando as testemunhas de Jeová, que eu estou perseguindo as testemunhas de Jeová. Mas não se trata disso. Se isso for perseguição, então as testemunhas de Jeová perseguem muito mais, porque elas falam mal de todas as outras religiões. Não só nas publicações, mas também nas suas pregações. Agora, alguém que passou a assistir os meus vídeos recentemente, ou talvez seja esse o caso do Paulo, eles não sabem. Eu faço vídeo também falando sobre outras religiões. Faço. E, olha, para dizer para vocês a verdade, a verdade para vocês, eu já fiz vídeos falando sobre outras religiões várias vezes. Só que eu tenho, já estou por volta de 700 vídeos, né? 700 vídeos. E vocês talvez, você que acha que eu falo só sobre as testemunhas de Jeová, talvez começou a assistir os meus vídeos recentemente. E os vídeos que eu fiz falando sobre outras religiões já tem algum tempo, já tem algum tempo, né? Então, se for analisar lá mais no começo, eu já fiz vídeos falando sobre outras religiões, né? Mas, veja, meus irmãos. Agora, por que é que eu falo mais sobre as testemunhas de Jeová? Por que eu falo mais sobre as testemunhas de Jeová? É porque as testemunhas de Jeová, a organização das testemunhas de Jeová, é a religião que eu conheço mais. E a gente tem que falar sobre aquilo que a gente conhece. Eu não posso sair por aí falando de outras religiões que eu não sei nada. Eu não sei nada a respeito delas, sobre os seus modus operandi, sobre o interior daquelas religiões. Eu não posso falar nada sobre elas. E já sobre as testemunhas de Jeová eu posso falar, porque eu conheço. Eu entrei para as testemunhas de Jeová com 16 anos de idade. Eu era ainda um jovem, eu era ainda bem adolescente, eu era ainda um adolescente. Eu quase matei a minha mãe de desgosto quando eu cheguei e falei para minha mãe que eu ia ingressar ali na organização das testemunhas de Jeová. Minha mãe quase sofreu um ataque cardíaco ali, né? Hoje que a gente chama de AVC, quase que a minha mãe sofre um AVC ali, né? Então veja, meus irmãos. Portanto, eu sei muito pouco sobre outras religiões. Já não é o caso das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, eu sei muito sobre elas. Por isso que eu posso falar. Eu falo com conhecimento de causa. Olha, para eu opinar sobre outras religiões, né, só se elas fizerem um escândalo. De repente uma religião ou outra faz um escândalo, aí eu faço um vídeo falando sobre aquele escândalo que uma outra religião fez ali. Mas, caso contrário, eu não posso falar, porque eu não sei nada ali do interior das outras religiões, sobre a doutrina delas. Já não é o caso das testemunhas de Jeová, que eu passei 34 anos. Passei 34 anos ali nas testemunhas de Jeová. Olha, eu passei por situações tão difíceis ali na organização das testemunhas de Jeová, que quantas vezes eu fui designado para fazer discurso público em outra cidade e eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Muitas vezes eu era a única pessoa em casa que trabalhava, minha esposa não trabalhava, porque eu tenho dois filhos, né? E eles estavam ainda criança, né? Então ela não tinha como trabalhar para me ajudar.
era só eu que trabalhava, e muitas vezes chegava ali, eu era designado para fazer um discurso em outra cidade, ou seja, era convidado para fazer um discurso, e eu não tinha carro para ir, não tinha dinheiro para pagar ônibus. Muitas vezes eu ia de carona, levava o meu filho pequeno comigo, meu filho de 6, 7 anos, por aí, levava ele comigo para ficar mais fácil de eu pegar carona, e eu ia de carona para outra cidade para fazer discurso, porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Então veja, meus irmãos, e foi, e depois de tudo isso que eu fiz, pela organização das Testemunhas de Jeová, eu tive ali a maior decepção. Que um ser humano pode ter. Tive uma decepção, mas daquelas, decepção muito grande. E hoje eu me sinto na obrigação de alertar as pessoas e mostrar o que é essa organização das Testemunhas de Jeová. Hoje eu me sinto na obrigação de alertar as pessoas. Veja, meus irmãos, enquanto eu estava lá, na organização das Testemunhas de Jeová, eu era cego espiritualmente. Eu era um cego espiritualmente. Mas, agora, depois que eu saí, eu pesquiso. Enquanto eu estava lá, quando a gente está na organização, a gente é proibido de pesquisar. Você só tem que pesquisar as publicações deles, né? A gente não pode pesquisar nada fora de lá. Então, eu não pesquisava. Só agora, depois que eu saí de lá, foi que eu vim a saber o que é essa organização. Foi que eu vim a saber que a organização das Testemunhas de Jeová não é aquilo que a gente pensava que era. Então, só depois que eu saí, foi que eu vim a saber. Então, meu irmão Paulo Ramos, pelo que eu conheço de outras religiões, pelo que eu sei, pelo pouco que eu sei de outras religiões, eu acho que nenhuma outra religião, nenhuma outra denominação religiosa representa tanto perigo para as pessoas quanto as Testemunhas de Jeová representam. Isso eu posso te garantir. Apesar de que todas têm defeito. Porque toda religião é formada por seres humanos. E seres humanos são imperfeitos. Então, toda religião tem o seu defeito. Mas nenhuma representa para as pessoas o perigo que as Testemunhas de Jeová representam. Isso eu posso te garantir. Então, eu não sei de nenhuma outra religião que persegue os seus dissidentes, separando eles da família quando eles deixam de ser Testemunha de Jeová. Que afasta pessoas dos amigos, que faz com que filhos abandonam pai até a beira da morte. Pais à beira da morte sendo abandonados pelos filhos, isso porque o pai deixou de ser Testemunha de Jeová. Pai expulsa filho de casa, porque o filho não quer mais seguir aquela religião. Eu não sei de nenhuma outra religião que faz isso. Pelo que eu saiba, em qualquer outra religião, a pessoa tem livre vontade para entrar e sair na hora que ele quiser, sem sofrer sanções. Esse não é o caso das Testemunhas de Jeová. Meu amigo Paulo, esse é o motivo pela qual eu alerto as pessoas para não ir para as Testemunhas de Jeová. Agora, se a pessoa quiser ir, depois que está sabendo de tudo isso aí é problema dela. Bom, meu amigo Paulo Ramos, se você quiser que eu falo sobre outras religiões, faça para mim um relatório, por favor. Faça para mim um relatório, relatando para mim, se você souber de qualquer uma outra religião que faz o mesmo que as Testemunhas de Jeová faz, faça um relatório e manda para mim. Se você quiser, eu te passo o meu e-mail ou meu WhatsApp para você mandar para mim um relatório de qualquer uma outra religião que você souber
que faz o mesmo que as testemunhas de Jeová fazem. Que aí eu vou descer a ripa dessa religião. Vou fazer com ela igualzinho eu faço com as testemunhas de Jeová. Mas você tem que me mandar uma coisa com provas. Não é você inventar uma coisa, a religião tal faz isso e isso. Não. Você tem que me mandar uma coisa com prova, uma coisa que eu posso pesquisar ali, pesquisar se você está falando a verdade e fazer um vídeo aqui com provas. Porque o que eu falo das testemunhas de Jeová, eu falo com provas. O que eu falo das testemunhas de Jeová, eu falo com prova. Eu não falo aqui com base em, eu ouvi falar isso. Não. Eu tenho ali uma pasta cheia de provas. Eu tenho uma pasta ali, eu tenho uma pasta de toda a altura ali, cheinha de provas contra as testemunhas de Jeová. Então, tudo que eu falo aqui, se alguém das testemunhas de Jeová falar, eu vou processar o Manuel, porque ele está falando contra nós, eu tenho as provas ali para apresentar na justiça. Qualquer um que quiser me processar, eu tenho as provas para apresentar. Tem publicações, tem tudo ali. Agora, se você quiser que eu faça um vídeo falando de qualquer outra religião, me manda então qual que é essa religião que faz o mesmo que as testemunhas de Jeová faz. Mas manda provas. Manda provas. De maneira que eu pesquise e tenho certeza de que você está falando a verdade. Aí eu vou fazer vídeos falando sobre essa religião. Vou fazer vídeos igualzinho eu faço das testemunhas de Jeová. Mas aí eu quero ter certeza disso. Porque veja, até hoje eu não sei de nenhuma. Até hoje eu não sei de nenhuma. Apesar de que eu conheço pouco de outras religiões, apesar de que eu não sei muito sobre outras religiões, não. Até porque eu não tive tempo de fazer isso. Eu perdi toda a minha juventude, né? Joguei toda a minha juventude fora com as testemunhas de Jeová. Certo? Então eu não sei de outra religião. Mas se você souber, me fala então. Mas com provas. Eu quero provas. Eu não quero. Eu ouvi falar isso. Não. Esse negócio de ouvir falar não é comigo, não. Tudo que eu falo aqui, eu tenho provado ali. Eu não faço um vídeo aqui, sendo que se alguém me questionar, eu não tenho como provar. Então é isso aí, meu amigo Paulo. Então é essa a explicação que eu tinha que dar.